Olá, seja muito bem-vindo, seja bem-vinda. Vamos lá para o quarto mecanismo de coerência e coesão, que é a conjunção, as locuções conjuntivas. Esta lista que eu vou mostrar aqui para você de conjunção está na sua apostila. Você pode imprimir a sua apostila e fazer todas as anotações nela, se você preferir. Estas conjunções, né, elas vão ser muito importantes, a gente faz o uso delas frequentemente nos nossos textos, então é importantíssimo que você saiba utilizar essas conjunções e possa dominar aqui os sentidos delas, né? As conjunções, elas servem basicamente para evidenciar o sentido dos períodos. Então, quando a gente usa uma conjunção aditiva, uma conjunção adversativa, ou uma conjunção conclusiva, enfim, a gente evidencia o sentido delas, né? A gente a gente evidencia o sentido dos períodos, né? Evidencia o sentido dos parágrafos. E isso é muito interessante, porque isso facilita o entendimento do leitor. A gente poderia construir textos sem as conjunções, poderíamos. Porém, o uso das conjunções facilitam em muito a vida do leitor. Tudo bem? Então, é bem importante que a gente consiga construir os textos com essas conjunções. Aí, jovens, agora, eu quero mostrar aqui para vocês todas essas conjunções aqui. A gente vai conversar, não vou falar sobre todas, mas sobre quase todas. E aí aqui eu tenho adição, adversidade, alternância, conclusão, explicação, causa, concessão, comparação, conformidade, consequência, finalidade, proporção e tempo. Aí o que eu quero que você marque aí na sua apostila ou coloque aí nas suas anotações? É o seguinte: essas conjunções aqui, adição, adversidade, alternância, conclusão e explicação, são conjunções chamadas de conjunções coordenativas. Conjunções coordenativas. Tudo bem? Conjunções coordenativas. Essas conjunções coordenativas, elas têm um comportamento um pouco diferente dessas conjunções aqui de causa. Começam aqui em causa, o outro grupo aqui, ó, causa, concessão, comparação, condição, conformidade, consequência, finalidade, proporção e tempo. Essas conjunções aqui, elas pertencem ao grupo das conjunções subordinativas. Conjunções subordinativas. Essas conjunções subordinativas, então a gente tem as conjunções coordenativas e as conjunções subordinativas. As conjunções coordenativas, elas se comportam de uma maneira um pouco distinta das subordinativas. E quando a gente estiver falando de aspectos gramaticais, eu vou falar assim, olha, lembra do grupo das conjunções coordenativas? Acontece isso com elas. Com as conjunções subordinativas, acontece essa outra coisa. Então, deixe aí registrado. Eu não vou falar aqui de orações coordenadas, eu sei que você tem esse trauma, então a gente não vai conversar sobre orações coordenadas, orações subordinadas, mas é importante que a gente tenha aqui esse conhecimento dessas conjunções aqui, coordenativas e subordinativas. Certo? Tudo bem? Muito bem. Eu vou apagar aqui, só para que não fique muita informação para você. E aí a gente agora vai começar aqui a falar sobre essas conjunções aqui coordenativas. Primeira informação que eu quero que você anote aí, aqui, são as conjunções aditivas. E a primeira conjunção que está aqui é o e, né? Eu tenho e, nem, também, ainda, demais, outro sim. Deixa eu colocar aqui o outro sim. Então, eu também tenho outro sim aqui. Outro sim. Então, eu tenho e, nem, também, ainda, demais, outro sim. Então, o outro sim é uma ideia aditiva. Algumas pessoas utilizam outro sim. Eu acabei de ministrar um curso para advogados de Goiânia, e esses advogados utilizavam outro sim como se fosse um termo conclusivo,
Outro sim não é conclusivo. Outro sim indica da mesma forma, da mesma maneira. Então, em regra, aí um sentido aditivo, tudo bem? Então, não tem o sentido de conclusão. Quero primeiro começar a conversar com você sobre a conjunção e. Sobre a conjunção e. Primeira informação importante sobre a conjunção e para você anotar aí é o e, conjunção e, não pode iniciar período. Conjunção e não pode iniciar período. E aí, para que você entenda tanto o que eu vou falar agora sobre essa conjunção, quanto que eu vou falar sobre vários itens aqui ao longo do nosso curso, faça só uma observação, eu vou abrir aqui uns parênteses, faça só uma observação que é a seguinte. Quando eu falar aqui de oração, quando eu usar a palavrinha oração, eu vou estar falando de frase com verbo. Verbo. Eu estou falando de verbo. Então, quando eu falar assim, olha, gente, neste período há 3 orações, eu estou falando para você que há o quê? 3 verbos, certo? Então, oração, verbo. Quando eu falo de período, eu estou falando de letra maiúscula, começou com letra maiúscula e terminou com ponto final. Letra maiúscula, ponto final, tudo bem? Iniciou com letra maiúscula, terminou com ponto final. Iniciou com letra maiúscula, terminou com ponto final. Isso é um período, tá? Então, eu estou dizendo, fechei o parênteses, eu estou dizendo aqui que o E não pode iniciar a período, ou seja, ele não pode estar com letra maiúscula. E não é só, errou. E também houve, não, errou, também houve. Então, a gente não pode iniciar período com E. Assim como a gente também não pode iniciar período com mas. Assim como a gente também não pode iniciar período com mas, com E e mas. Não pode iniciar período com E e mas. Então, é muito utilizado, né? Muito usual. Muita gente usa. Mas pensando no texto formal, a gente não vai utilizar e mas para iniciar período. A gente pode iniciar oração. Tudo bem? A gente pode iniciar a oração, agora iniciar período, não. Primeira informação importante. Segunda informação importante sobre o E. Lá na nossa aula ao vivo, eu até posso depois explicar melhor para vocês essa questão do E e mas. Posso trazer a explicação completa de por que não pode iniciar E e mas. Tem um motivo. Mas é porque agora, para o nosso vídeo, eu acho que se torna desnecessário a gente aqui trazer informação mais aprofundada sobre isso, sabe? Então, o E e mas não pode iniciar período. Outra informação importante sobre o E, é o seguinte. Muita gente fica na dúvida sobre o uso de vírgula e E. Então, eu vou trazer aqui para você 3 casos em que a gente vai utilizar vírgula e E. Primeiro, é muito importante que você tenha a consciência que vírgula e E é exceção. Utilizar vírgula e E é exceção no texto. A regra é a gente não utilizar vírgula e E. A regra é utilizar o E sem a vírgula antes dele, tudo bem? Então, são só 3 casos. Na verdade, para a gente que elabora texto jurídico, são, na verdade, só 2 casos em que a gente vai usar vírgula e E, tá? 2 casos em que a gente usa vírgula e E. E eu vou explicar daqui a pouco por quê. Mas quais são esses 2 casos, ou esses 3 casos, enfim, de vírgula e E? Primeiro caso é quando eu tenho sujeitos diferentes. Então, se eu falasse assim, ó, o MP considerou oportuna a manifestação. E o réu interveio. Então, o que eu quero que você perceba aqui? Sujeitos diferentes. Eu quero que você perceba que eu usei o E, e eu tenho MP, que é sujeito de considerar.
MP é sujeito de considerar. MP é sujeito de considerar. E qual é o sujeito de intervir? O sujeito de intervir é o réu. O réu é sujeito de intervir. Então, eu tenho dois verbos, consequentemente, eu tenho dois sujeitos, e quando eu tenho sujeitos diferentes, eu posso usar a vírgula. Então, vírgula e sujeitos diferentes. Tá claro isso aqui? Essa vírgula é uma vírgula facultativa. Esta vírgula se tornará obrigatória, quando a gente tiver uma possibilidade de ambiguidade na leitura. Como assim? Olha aqui. Na leitura, e aí a gente evita essa ambiguidade com o uso da vírgula. Mas, por exemplo, assim, se eu falasse assim, o procurador-geral, geral, gente, quando está ligado a cargo, quando está ligado a instituição, a órgão, quando está ligado, enfim, nesses dois casos, a maior parte, né, do nosso contexto jurídico o geral, em regra, tá ligado ou a um órgão ou a um cargo, ele sempre é grafado com hífen, tá? Sempre grafado com hífen. Então, o procurador-geral exonerou o assessor. E o chefe de gabinete providenciou a portaria. O que eu quero que você observe aqui? Procurador-geral é sujeito de quem? De exonerou. Procurador-geral é sujeito de exonerou. Aí o que eu quero que você perceba? Em uma primeira leitura, eu posso pensar que o procurador-geral exonerou o assessor e o chefe de gabinete. Quando eu uso a vírgula aqui, eu elimino essa possibilidade de que chefe de gabinete é complemento de exonerar. Eu tenho a clareza, a certeza que o chefe de gabinete é, na verdade, sujeito de providenciou. Então, quando há uma possibilidade de ambiguidade aqui, a gente faz a construção com a vírgula, e aí se torna uma vírgula obrigatória. Então, o que eu recomendo às minhas alunas, aos meus alunos? Que façam uso da vírgula sempre quando a gente observar sujeitos diferentes, porque aí a gente não tem esse problema de talvez ficar ambíguo ou não, né? Então, a gente tem uma estrutura aqui mais objetiva. Então, eu recomendo que, quando houver sujeitos diferentes, a gente faça uso dessa vírgula aqui. Tudo bem? Então, o primeiro caso é esse. Segundo caso é quando a gente tem o sentido adversativo. O segundo caso é quando a gente tem o sentido adversativo. Esse sentido adversativo é quando esse e tem sentido de mas. O e tem sentido de mas. Então, o e com sentido de mas traz uma vírgula obrigatória. Então, é como se eu falasse assim, ó. Discursou e não foi ouvido. Discursou e não foi ouvido. O que eu quero dizer aqui? Discursou, mas não foi ouvido. Discursou, mas não foi ouvido. A ideia lógica é o quê? Discursar e ser ouvido, né? Aí aqui aconteceu algo contrário. Discursou, mas não foi ouvido. Então, a gente tem aqui o uso do... Aqui tem o uso do e com a vírgula e uma vírgula obrigatória, tudo bem? Aí até ficar atento no seu texto, porque em regra, a forma e não, e sim, são estruturas adversativas. Normalmente você pode substituir por mas não, mas sim, tudo bem? E aí, nesse caso, acompanhado de vírgula. O terceiro caso que eu estou trazendo aqui, que a gramática traz, é o e com o sentido adversativo, o e como polissíndeto. O que é o e polissíndeto? A gente não vai usar nos nossos textos, por isso que eu falei assim, são 3,
mas na verdade são dois, né, para o nosso texto. A gente não usa nesse caso porque polissíndeto é a repetição da conjunção. Então, se eu falasse assim, ajuizou a ação e formulou o pedido e conversou com o desembargador e saiu triste e esperou o resultado. Então, essa repetição de E não vai acontecer nos nossos textos, né? Enfim, a gente vai colocar vírgula, ajuizou a ação, vírgula, conversou com o magistrado, vírgula, despachou com o assessor, vírgula, enfim, a gente tem as estruturas que são separadas com vírgula, né, das orações. Certo? Tudo bem? Tudo bem? Aí agora, então, eu vou voltar aqui para as nossas conjunções. Então, eu já falei tudo para você sobre o E. Vamos conversar agora sobre o NEM. Vamos conversar sobre o NEM. O NEM tem alguns aspectos importantes. O NEM tem alguns aspectos importantes. Primeiro, é que o NEM significa e não. O NEM significa e não. O NEM significa e não. Então, quando a gente tem o NEM significando e não, ou seja, estando em uma estrutura que é aditiva, estando em uma estrutura aditiva, a gente não pode escrever e nem. E nem. Então, se eu falasse assim, não ajuizou a ação e nem conversou com o desembargador. E nem conversou. E nem está errado. Não conversou com o magistrado, nem despachou com ele, por exemplo. A gente aí tem duas estruturas que são aditivas, né? Aliás, duas estruturas que estão trazendo duas orações e são duas orações que estão ligadas pelo NEM. E aí eu não posso trazer o uso do ENEM. Certo? Tudo bem? Então, aqui, primeira informação importante. Outra questão importante em relação ao NEM é quanto à vírgula antes dele, tá? A vírgula antes do NEM é uma vírgula facultativa. Então, não ajuizou a ação, vírgula, nem conversou com o magistrado, esse NEM tem como uma vírgula aí facultativa. É mais usual quando a estrutura é extensa, tá? Quando a estrutura é grande. Agora, é uma vírgula facultativa. É uma vírgula facultativa. Então, de qualquer forma, você pode utilizar ou não. Outra observação importante é aqui em relação ao também, ainda, ademais e o outro sim, que estava aqui, eu apaguei. Informação importante sobre essas quatro conjunções. Informação importante sobre essas quatro conjunções. A informação serve para as quatro, tá? Preste atenção. Primeira informação importante sobre as quatro conjunções. A gente pode utilizar essas conjunções no início da oração, por exemplo, eu posso falar assim, ainda pede o afastamento do prefeito. Ou eu posso colocar no meio do período. Vou até colocar aqui primeiro sem vírgula, porque eu vou fazer uma observação ainda sobre a vírgula. Ainda pede o afastamento. E agora a gente também pode deslocar essa conjunção. Pede ainda o afastamento do prefeito. Pede ainda o afastamento do prefeito. Então, eu posso colocar no início da oração, no início do período. Estão lembrados o que é período? No início do período, ou eu posso deslocar, posso colocar ali no meio. Tudo bem? Primeira observação. Segunda observação. Essa conjunção, são três, tá? Essas conjunções podem aparecer com a vírgula ou não. Então, também, ainda, demais, outro sim. Podem aparecer com a vírgula, vírgula, ou sem as vírgulas. Então, ou eu coloco aqui uma vírgula, duas vírgulas, ou eu retiro esta vírgula e esta vírgula. Pede ainda. O que não pode dar aqui, o afastamento. Não posso colocar só uma aqui, né? Em nome de Jesus. Então, eu coloco as duas, ou aqui em cima eu coloco uma vírgula. Certo? Tudo bem? Vírgula facultativa. Em regra, quando eu uso essa vírgula, eu dou mais ênfase a essa informação que ainda será introduzida. Pede ainda, pede também. Ok?
Segunda informação. E terceira informação. Terceira informação. Terceira informação é o quesito de quando eu tenho também ainda, ademais, outro sim, eu posso colocar em uma oração acompanhada de ponto e vírgula. Então, eu posso falar assim, ó. Pedir o afastamento do prefeito. O afastamento do prefeito. Prefeito. Ponto e vírgula. Ademais, requereu alguma coisa. Veja, o ademais pode, então, ficar aqui no início da oração. Eu posso deslocar, isso a gente já sabe. Mas eu quero que você saiba que antes do ademais pode aparecer também o ponto e vírgula. Ou seja, entre as orações aditivas, eu posso colocar aqui o ponto e vírgula. Agora, veja, posso usar o e aqui? Não. Posso usar o nem? Não. Só posso usar o também, ainda, demais e outro sim. Tudo bem? Para usar esse ponto e vírgula. O nosso vídeo também já está extenso. E aí, então, eu vou fazer o intervalo. Vou parar aqui e a gente volta já em seguida, tá bom?